Shalom, shalom para você que está aí do outro lado. Uma semana bem abençoada nós tivemos, vocês tiveram, e nós nos reencontramos aqui para falar das grandes maravilhas do nosso Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus fiel. Tu és Deus sobre a nossa vida. Pai, que possamos ter um momento agora, nessa hora, encontrando com essas pessoas, Pai, que vão estar ouvindo, que toda a Tua palavra e o Teu amor passe por nós, Pai, nos transformando. Que a nossa mente esteja livre e o nosso coração, Pai, disposto a ouvir-Te. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, por cada um, Senhor, que vai ouvir essa palavra agora, depois e depois, cada um que o Senhor preparou. Muito obrigada e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o coração. O nosso coração. E para a gente começar falando do coração, vocês podem abrir no livro de Provérbios. É um livro de muito ensino, de muita direção. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículos de 23 a 27. Provérbios, capítulo 4, versículos 23 a 27. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tua tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. É um trecho de ensino, de direção, de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que palavra tremenda, né? Que versículo cheio para a gente conversar. E nós vamos começar falando justamente sobre o coração. O coração, como um órgão físico, ele bombeia, bate dentro de uma cadência, né? E ele vai bombeando todo o sangue por todo o nosso corpo e vai irrigando o nosso corpo através do sangue que vai levando a vida. Então, o coração é um órgão primordial para que estejamos vivos e bem, né? Esse órgão físico, ele trabalha diretamente com o cérebro. Por quê? Porque o cérebro tem lá as terminações nervosas, elétricas, e tem um lugar que chama sistema límbico. Nesse lugar é onde absorve, retém toda a informação externa daquilo que se vê, se ouve, tudo que é externo vem para esse sistema límbico no nosso cérebro. Esse transforma toda essa informação nas emoções. E tudo isso que acontece quando recebemos uma informação externa, ela naturalmente, ela imediatamente é transformada numa emoção. E isso atinge diretamente o nosso corpo físico, os órgãos físicos, inclusive o coração. Por isso que às vezes tem pessoas que os médicos dizem, não pode se aborrecer, não pode se emocionar demais, porque isso afeta diretamente o nosso corpo físico, diretamente o nosso coração. Eu, quando tive Covid, e eu levei o celular,
e ficava dando notícia para minha família e recebendo notícia. Eu fiquei internada. E chegou uma hora que a enfermeira viu que eu estava chorando, porque eu estava com muita saudade dos meus netos, e naquela coisa toda, a gente ficou internado no momento de maior índice de morte da Covid. Então, ela chegou perto de mim e falou: para, só dê notícia, não receba. E se não puder não receber, desliga, porque isso vai afetar diretamente a sua condição física. Não fica nervosa, cuidado com a ansiedade e para de receber notícia externa, porque isso vai te fazer mal, isso vai piorar a sua condição. E é exatamente isso que está dizendo aqui. Quando nós recebemos uma informação, alguma coisa externa, o nosso cérebro já processa, transformando isso numa imediata reação emocional em nós. E essa reação emocional em nós, ela vai causar alguma coisa no nosso corpo físico, nos órgãos físicos mesmo, inclusive o coração. Então, nós somos um ser interligado, corpo, alma e espírito, né? Nós não podemos viver só no corpo, ou só na alma, ou só no espírito. Nós temos que coordenar isso aí. Nós somos um ser integrado. Então, isso nos leva a crer, quando a Bíblia fala do coração, de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele saem as saídas da vida, deles procedem a saída da vida. Está falando das suas emoções, de quem você é, do ser que você é. Guarda o teu coração, guarda de tudo. Por quê? Porque você precisa construir em você o que vai te dar reações que vão ser externadas e também que vai causar movimentos dentro de você fisicamente e emocionalmente boas. Então, guarda. Porque uma pessoa amarga demais ou que só vê coisa ruim, pessimista demais, quando acontece uma coisa, a palavra dela vai ser justamente dentro daquilo que ela vive emocionalmente no seu coração. E isso tem a ver com a personalidade, com questões psicológicas, mas também com o que é externo, com o que nós recebemos externamente. Né? Uma pessoa que se expõe somente à violência, a palavras horríveis, só se expõe a isso naturalmente, ela vai reproduzir isso, porque isso vai entrar no cérebro, vai ser decodificado e vai trazer emoções, e essas reações emocionais, elas vão vir e vão ser externadas daquilo que se tem. Por isso que nós, às vezes, dizemos, as pessoas elas só podem dar o que elas receberam, o que elas têm dentro delas. Então, qual é o cuidado que temos que ter? Nós temos que ter muitos cuidados. Nós temos as influências externas. O que são influências externas? As mentiras que ouvimos, as tentações que passamos, a crueldade que existe, né? A iniquidade que vemos, tem a beleza também, tem as notícias boas. Isso são externos, o que vem de fora e é transformado em nós numa reação emocional. As armas sempre são os opostos, né? Se nós nos expusermos à mentira, o remédio é a verdade, né? Nós não vamos andar na mentira ou não vamos ficar buscando a mentira, porque se a mentira existe é porque há algo verdadeiro, né? O domínio próprio, que não é tão fácil assim, das tentações, né? Nós caímos, nós reagimos de maneira que não gostaríamos, nos arrependemos. E o amor e o perdão são os opostos disso tudo, né? As influências internas, mas nós temos como fazer essas coisas. Em 2 Coríntios,
Vamos ler lá? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o entendimento, a obediência de Cristo. Então, o que isso quer dizer? Nós vamos destruir todo conselho, tudo que vem para nos persuadir, tudo que vem nos propor, que é contrário ao amor de Deus, é contrário ao perdão, é contrário a essa vivência, que vai trazer uma reação em nós e externar até os outros. Então, nós vamos destruir e vamos levar todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que vemos. Tem um versículo que diz que é para a gente ocupar a nossa mente com o que é bom, reto, justo, de boa fama, porque isso vai produzir em nós reações que vão levar palavra e atitudes aos outros de amor, de perdão, de serviço, de ajuda, de compaixão, porque essas coisas vêm de Deus. Essas coisas vêm de Deus. O que é bom para nós vem de Deus. Então, aqui está dizendo, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos aí no mundo, no sistema do mundo, muitos conselhos contrários ao conhecimento de Deus. Muitos, a crueldade, a iniquidade, a mentira. Isso faz parte do sistema do mundo. Então, nós temos que destruir isso onde? Nós conseguimos destruir isso no mundo todo? Não. Mas nós podemos destruir isso em nossa mente, não nos expondo a influências externas que nos levem a transformar isso em emoções que vão trazer reações daquilo que estamos trazendo. Então, nós vamos nos ocupar com o que é bom, reto, de boa fama, justo, porque isso vai nos trazer reações e vai trazer para o nosso coração físico equilíbrio físico, não vai ter aquelas reações de altos e baixos, então nós vamos ter uma vida física mais equilibrada e também um equilíbrio emocional, um equilíbrio naquilo que falamos, nas reações quando recebemos algo que não nos agrada, nós vamos ter uma reação de calma. Então, isso tudo são coisas que nos influenciam, mas que nós podemos barrar, que nós podemos trabalhar, né? Em Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformeis com este século, não nos conformeis com este mundo. Está falando do sistema do mundo. O sistema do mundo é competição. O ser humano vale pelo que ele tem, não pelo que ele é. Aqueles que não fazem parte daquilo que nós desejamos na sociedade ficam à margem da sociedade. A mentira, a crueldade, morte. Esse é o sistema do mundo. Então, aqui está dizendo para que a gente não se conforme com isso, não ache isso normal, porque não é, nós não fomos criados para isso. O pecado fez isso, a distância de Deus fez isso, a independência de Deus fez isso. Por quê? Porque o que Deus pensa para nós é o que é bom, agradável, perfeito. Isso Deus pensa para nós. E Ele nos dá essas coisas. Ele derrama em nosso coração amor para que possamos amar. Ele derrama em nosso coração compaixão dele para que possamos nos compadecer. Ele derrama para nós o perdão profundo pelos nossos pecados para que nós possamos compreender o outro.
Então, nós temos que escolher, na verdade, o que vamos ocupar a nossa mente para então saber como vai ser a nossa reação e as saídas da vida do nosso coração. Porque o nosso coração, ele é corrupto, diz a Bíblia. O nosso coração é corrupto, o coração do homem é corrupto. Ele vai segundo o interesse. A carne, ela é fraca mesmo. O nosso emocional, ele é bagunçado pelas circunstâncias da vida. Às vezes começa na hora do parto, às vezes no ventre da mãe, por tudo que uma mãe possa passar ou falar. Então, nosso emocional, ele já é abalado, ele já é todo, tem lá seus pontos problemáticos. Mas nós podemos escolher, nós podemos fazer de uma maneira diferente, nós podemos construir diferente, porque a nossa mente, ela é capaz de fazer construções de pensamentos que manda para o cérebro e o cérebro, com as reações externas daquilo que nós escolhemos ver, ouvir, fazer. Isso nós elaboramos. Como que nós elaboramos pensamentos se nós estamos olhando um cenário catastrófico ou de uma maldade absurda, ou se estamos contemplando uma criação maravilhosa? A nossa mente vai diferenciar isso para uma construção de pensamento. E nós vamos ter uma outra reação em nós. Uma outra reação em nós. E nós podemos proteger essas coisas em nós. Nós podemos proteger a nossa mente, nós podemos proteger o nosso coração com essas nossas escolhas, né? Mesmo o coração sendo corrupto. O que a mente produz afeta diretamente o coração. E ambos representam a proteção da vida. Coração físico representa a proteção da vida física. Então, nós temos que nos alimentar, nos exercitar, ter comunhão com pessoas que gostamos, que somos, né, ficamos à vontade, que também nos amam. Isso tudo nos protege fisicamente, um coração físico, uma vida saudável, regrada, dormir bem, né? E o coração, que a Bíblia fala, ele nos protege do emocional, a nossa mente nos protege do emocional, quando nós submetemos a mente a coisas boas. Em Filipenses 4, de 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Não se preocupa com nada disso. Não fica se desgastando. Procura guardar o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. E a paz de Deus, que excede qualquer entendimento humano, ela guardará o seu coração. É a paz de Deus que guarda o nosso coração e nos faz ter reações externadas de amor, de paciência, de bondade. Mas se nós estivermos tumultuados nesse mundo, conformados com esse mundo, nós vamos ter as reações de tudo que absorvemos do mundo. Nós vamos viver no mundo, nós não temos como fugir disso. Nós não temos como nos isolar, nós não podemos virar ermitão em pleno século XXI, subir uma montanha, fazer uma cabana e viver ali, fora do mundo. Nós temos que trabalhar, nós temos filhos, nós temos família, né? Muitos estudam, trabalham, cuidam das crianças, tem um monte de coisa, temos as igrejas que precisam funcionar, temos o nosso convívio.
Então, nós não temos, nós vivemos nesse mundo. Mas Jesus disse que é para a gente usar do mundo como se do mundo não fôssemos. Então, nós vamos cumprir o que temos que cumprir. Mas vamos escolher, trazer para nós, gastar o nosso tempo, a nossa energia, naquilo que é bom, puro, reto e de boa fama. Nos concentrar no que Deus falou, que é bom, perfeito e agradável. Isso devemos ocupar a nossa mente. A vida, eu achei uns termos aqui, a vida física, ela é um tempo de atividade que temos com um conjunto de hábitos. É um tempo que nós temos aqui, alguns 50, 70, 80, 100, agora se vive até mais de 100. Então, é um tempo de atividade física com um conjunto de hábitos. A nossa vida ela é resumida nisso. Nós temos os nossos hábitos, a nossa forma de viver, a maneira de viver num determinado tempo. Então, nesse tempo que estamos aqui, nós vamos observar o nosso conjunto de hábitos, a maneira como vivemos. Se está nos trazendo benefícios físicos, mentais, emocionais e espirituais, ou se não, ou se está cuidando do físico demais, mas o emocional está abalado, se o espiritual está fora de questão, porque nós somos seres integrados, nós somos 3 em 1. Somos corpo, alma e espírito. Precisamos estar equilibrados. Mas para esse equilíbrio acontecer, começa no espiritual, porque Deus trabalha de dentro para fora. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos buscar primeiro a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É assim que diz a palavra. Então, primeiro vamos buscar o reino de Deus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai nos fazer proteger o coração, e o nosso físico, então, vai reagir conforme vem lá de dentro. As nossas reações vão ser conforme vem lá de dentro. Se nós fizermos o contrário, nós vamos nos expor às coisas externas, o nosso sistema límbico vai transformar isso em emoções que vão afetar a nossa vida física, e a nossa vida física sendo afetada descoordenadamente vai desequilibrar o nosso emocional. Então, olha só como é que fica tudo invertido. Primeiro buscamos o reino de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e as nossas reações físicas, o nosso conjunto de hábitos, a nossa maneira de viver nesse determinado tempo que é a vida que nós temos aqui, vai ter reações externadas diferentes. Nós temos aqui esse paralelo. Por quê? Nós temos a vida física, que é um tempo de atividade com um conjunto de hábitos. Mas também temos a vida eterna. Nós somos seres eternos. O nosso espírito é eterno. Ele não vai morrer. Então, cuidamos primeiro do que é eterno, porque esse vai ser para sempre. E esse vai determinar a nossa estadia aqui no determinado tempo com esse conjunto de hábitos. É uma ordem invertida do que o mundo nos apresenta. Primeiro, no mundo, cuidamos do corpo, da beleza, até da saúde, que agora está em alta, tudo. Depois vemos o que vamos fazer com o emocional. Uns cuidam, outros não cuidam, uns vão levando a vida desse jeito. E, por último, quando faz, vamos buscar uma religião. Não. Primeiro buscamos o reino de Deus. O reino de Deus. O convívio com Jesus. A presença do Espírito de Deus. E aí essa paz nos invade.
e ela vem guardar o nosso coração. E aí sim nós vamos mudar o conjunto de hábitos, a maneira de viver, para que nosso tempo aqui seja agradável, mas seja eficaz dentro do propósito de Deus. É assim que vamos viver. O Deus eterno é a tua habitação. Deus eterno é a tua habitação, fala de eternidade. Como que pode você ter uma habitação eterna em Deus se você despreza a eternidade? Ou se você acha que não tem a eternidade de Deus? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós vamos inverter de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, da vida. Vamos cuidar do tempo que temos aqui, com o nosso conjunto de hábitos, a maneira de viver, segundo Deus, porque o que ele faz para nós é bom, agradável e perfeito. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que maravilha de palavra, Senhor. Como o Senhor nos traz, de fato, a esperança ao nosso coração. Quando estamos desesperados nesse mundo, Senhor, sem saber nem para onde ir, às vezes tudo que pensamos, planejamos, não é conforme o nosso querer, ou não dá certo, às vezes não encontramos saídas para nada. Mas o Senhor vem com a tua paz e guarda o nosso coração. Porque aí podemos ter paz, Senhor, para analisar, para seguir os passos de Jesus, fazer do jeito de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia e nos ensina. Que nós possamos, nessa semana, refletir profundamente no tempo em que vivemos aqui, que não sabemos qual será o nosso tempo determinado, mas que estão muito bem contados os nossos dias nas mãos do nosso Senhor. Mas nós queremos refletir sobre esse tempo e o nosso conjunto de hábitos. Quantos nós precisamos mudar? Nós não temos tanto tempo assim, mas quantos anos? Uns mais 50, outros mais 30, outros mais 20. Não sabemos quanto tempo temos, mas nós queremos fazer desse tempo, da maneira de viver, para que as saídas da vida do nosso coração sejam segundo o Senhor, com o que o Senhor tem para nós, que é bom, perfeito e agradável. Muito obrigada, Pai. Abençoa cada um que vai se expor a essa palavra. Derrama sobre a casa, sobre o trabalho, sobre todas as áreas da vida, Senhor. Porque buscamos a tua prosperidade, Pai. A tua prosperidade é espiritual, emocional. Queremos viver do jeito de Jesus. Queremos fazer do jeito de Jesus. Queremos buscar primeiro o teu reino. Porque o Senhor nos garante que todas as coisas serão acrescentadas. E a tua paz, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. Nós queremos viver dessa forma. Muito obrigada, porque essa palavra passa por nós. Que tenhamos reações, Pai, do nosso interior, do nosso coração, de amor, de compaixão, de perdão, de serviço ao outro. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Que Deus os abençoe profundamente. E que, de fato, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada o teu coração e guarde, em nome de Jesus. Abençoamos a tua família. Tudo que te diz respeito será próspero em Cristo Jesus. Amém? Dê um like, comente e se não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, tem muita palavra, vai ter muito mais. Que Deus te abençoe cada vez que você estiver exposto à palavra dele.
que você possa derramar o seu coração e comente, sempre comente, para que essa palavra esteja sempre rodando, para que outras pessoas possam ouvi-la e serem transformadas pelo grande e eterno amor do nosso Deus. Amém? Até a próxima semana.